Olá, bom dia. O Routine Go é um projeto idealizado por duas psicólogas clínicas, a Carla Oliveira e a Mariana Toste. Quando a Carla e a Mariana nos aproximaram com este projeto, tinham uma ideia bastante concreta em mente. O desenvolvimento de uma aplicação móvel que permitisse a crianças diagnosticadas com perturbações do espectro do autismo a realizar tarefas diárias. E quando estamos a falar de tarefas diárias, são atividades relativamente simples, como lavar os dentes, fazer os trabalhos de casa, ajudar a lavar a roupa, etc. Portanto, para resolver esse problema e para dinamizá-lo, a Carla e a Mariana basicamente viraram-se para o mercado das aplicações móveis. O problema das aplicações móveis de gerenciação de rotinas é que simplesmente não são propriamente únicas e não estão adaptadas para as dificuldades que o nosso target audience tem. Por exemplo, podemos estar a falar de demasiada complexidade visual ou não complexidade suficiente ou simplesmente não haver customização suficiente na aplicação, ou ainda faltarem alguns conceitos que nós achamos bastante pertinentes como equipa, como conceitos de gamification. Estamos aqui a falar de coisas como pontos de experiência, progresso de níveis, recompensas. E crianças com ASD, Autism Syndrome Disorder, são bastante únicas. A Carla e a Mariana normalmente interagem e impulsionam projetos deste tipo e apresentaram-nos uma lista bastante extensa de preocupações que nós teríamos que abordar no projeto em si. Algumas das dificuldades que nos foram apresentadas foram o facto destas crianças serem bastante guiadas por motivação, ou seja, não se sentem impulsionadas para realizar certa atividade se não houver uma recompensa associada. Poderão ter algumas reações inesperadas em impulsos visuais, auditivos, táteis. Às vezes a simbologia, o significado da simbologia não está completamente ciente na cabeça delas, como por exemplo a existência de um ícone de uma porta para sair do menu, essa relação poderá não estar presente. E também existe alguma dificuldade em relacionar coisas como desenhos de um objeto com o counterpart real. Portanto, isto criou algumas dificuldades na nossa cabeça em que nós tivemos que, como equipa, distanciar-nos, como desenvolvedores móveis normais, distanciar-nos de algumas convenções em prol de abordarmos principalmente estas nuances do projeto. E são criados dois conceitos completamente diferentes que nós teríamos que abordar na aplicação. Por um lado, a aplicação tinha que ser intuitiva, simples, a interface bastante fácil de utilizar para motivar e ser simples para crianças com ASD. Por outro lado, teríamos que permitir aos pais que houvesse uma customização bastante forte de maioria de todos os parâmetros da aplicação, para assegurar que abrangíamos a maior quantidade de espectro possível do autismo. Okay. Agora, falando um bocadinho sobre as tecnologias que nós usamos antes de vermos a aplicação. A aplicação foi toda desenvolvida com a framework React Native, usando as ferramentas de desenvolvimento do Expo. React Native é uma framework que dá para fazer aplicações tanto para iOS como para Android, mas esta aplicação foi-nos pedida só para fazer para a plataforma Android. Mas sendo que, como usa a mesma codebase, passar a mesma aplicação para iOS não seria muito difícil. A aplicação fala com a web por um servidor, uma REST API, que é tudo escrito em Django, que é uma biblioteca Python. Isto é só assim um overview fácil da aplicação e agora vamos ver mais a aplicação em si. Quando se liga a aplicação, depois de fazer login e o registro, há um main menu. O main menu é tanto para o pai como a criança, entre os dois neste menu, em que o pai pode ir aceder à zona do pai aqui por baixo, é uma zona que está restrita à criança com uma password, que é para a criança não poder aceder a coisas que não são feitas para ela, e há aqui um botão grande para a criança aceder, que é fácil de perceber que é a zona específica para ela. Há uma imagem da criança, porque uma só conta parental pode ter várias crianças associadas, portanto cada criança iria clicar
em cima da sua cara. Dentro do menu da criança, podemos já ver aqui a questão de simplicidade que o Miguel estava a falar. É um menu simples, é fácil de ver. Botões grandes, toda a gente consegue perceber o que é que eles fazem. Temos um botão com um play, é fácil de perceber que é para jogar. Temos um botão com uma cara, que é fácil de perceber que é a parte do avatar, a parte de customizar. E depois temos uma barra de progresso em que a criança pode sempre acompanhar o seu progresso dentro da aplicação e quanto é que falta para ver a sua próxima recompensa, quanto é que já ganhou e quanto é que falta, e é para ter uma recompensa visível do que é que já fez. A seguir, temos outra vez simplicidade, botões grandes, cartas grandes, cores vivas, que chamam a atenção, ícones fáceis de perceber, uma navegação bastante fácil, só andar de um lado para o outro, botões grandes e fáceis de clicar. Tudo isto é para fazer o máximo possível para a criança não achar estranha esta aplicação, para não haver qualquer fricção entre a criança e a aplicação e ser um caso de uso muito fácil. Dentro da atividade em si, é o mais simples possível, com só uma barra de progresso ou um relógio, vou falar depois da parte do pai, só uma barra de progresso a aumentar com o passar do tempo, que era para não distrair a criança da atividade que está a ser feita. A criança tem que lavar os dentes, não pode haver muito estímulo no telemóvel, porque senão pode distrair a criança do que está a fazer em si. Nós queremos é que a criança lave os dentes e isto é só um backdrop que quando acabar ela pode interagir com a aplicação e dizer que já acabou. Temos também os botões coloridos, fáceis de perceber o que é que eles fazem, para cancelar ou para pausar caso aconteça alguma coisa. E se a criança quiser efetivamente acabar a atividade, clica no botão verde e acaba a atividade. Mas agora nós perguntamos, porquê é que as crianças iriam querer acabar as atividades? Aí é que entra o elemento de gamification. A parte da aplicação virada para as crianças é sempre vendida como um jogo. As crianças acabam atividades porque querem ganhar estrelas e querem continuar a ganhar e a ganhar mais recompensas. E essas estrelas são feitas para duas coisas. Temos cosmetics, temos um avatar que a criança pode customizar dentro da aplicação e que gasta estrelas para comprar itens e pode customizar à sua vontade, como vamos ver a seguir. Temos também recompensas que são no mundo real, que o pai define, e depois a criança pode, conforme vai ganhando estas estrelas e subindo de nível, vai ganhando essas recompensas. Aqui temos uma animação de quando a criança acaba uma atividade efetivamente. Temos várias animações, é para ser o mais apelativo possível, não dá para ouvir que é um GIF, mas tem um som associado quando se ganha, que é para a criança, é uma festa. Ganhou, acabou uma atividade, é uma festa, e a criança quer acabar mais atividades. E assim, como podemos ver, já ganha estrelas, tem feedback das atividades que já fez e das atividades que faltam fazer, é bastante fácil e bastante visualmente claro o que é que está a acontecer. Andando para a frente, temos a Shop, e aqui é o que as estrelas servem dentro da aplicação. Para além daquelas recompensas que já vimos num ecrã anteriormente, aqui é quando a criança pode customizar o seu avatar em si, comprando mais ou menos itens. Há uma completa customização do que pode comprar e do que pode fazer dentro da aplicação, ou nesta coisa. E o avatar é específico para cada criança. Cada criança tem o seu avatar que pode customizar como quiser, e é mais uma influência para a criança continuar a usar a aplicação, continuar a ser um jogo. Agora vamos ver as coisas da parte do pai. Da parte do pai temos um menu de histórico, um log, em que o pai consegue ver tudo o que a criança já fez. A começar as últimas que foram feitas, tem o reward que ganhou, em quanto tempo é que demorou a fazer a atividade, que atividade é que foi efetivamente, e tem um grande botão vermelho aqui, que é para invalidar uma atividade. Caso o pai ache que a criança fez batota, ou que a atividade foi acabada sem ser devidamente acabada, o pai pode depois retirar as recompensas que a criança criou, que é para ir evoluindo e a criança vai percebendo quando é que a atividade está efetivamente bem feita e quando é que pode ganhar essas recompensas. Há um controle total das partes dos pais. Também vamos ver aqui o ecrã de settings. Está aqui só mesmo para ilustrar o ponto que o Miguel disse em termos de customização. Temos settings para qual o visual de progresso, se é uma barra, se é um relógio. Se o telemóvel vibra quando uma atividade está a chegar ao fim, se o telemóvel faz barulho, se tem sons ou não. Cada criança é o seu caso específico e o pai devia poder especificar a aplicação para aquele caso específico. Portanto, nós fizemos o máximo para adicionar todos os settings que as psicólogas nos pediram, que era para ser, cada criança tem aquela aplicação só para ela. Aqui no fim também podemos ver como criar uma atividade custom. As atividades custom e as rotinas custom é igual às outras rotinas que já temos, em que tem associado uma fotografia ou um ícone, e estas atividades e rotinas têm todos estes parâmetros que são definidos pelos pais e tudo ao controle do pai,
sendo que uma atividade tem várias durações, uma rotina pode ser só à quarta-feira ou todos os dias, ou pode ser só uma vez e nunca mais ser feita. Tudo isto é do controle do pai e é isto que nós queremos mostrar, completo controle do lado do pai, mas simplicidade do lado da criança. Isto é o overview da nossa aplicação. Pronto, muito rapidamente, o nosso objetivo final seria as psicólogas tentarem introduzir isto nas suas consultas, passar numa fase de testes para tentar verificar se de facto é produtivo ou não e talvez, se tudo se verificar, um lançamento a nível nacional. Espero que tenham um ótimo Talkabit, porque nós é tudo. Muito obrigado. Obrigado.